Oi pessoal, eu sou Wilson Castro da Igreja Chuva Cirode em Porto Alegre e hoje nós vamos estar meditando sobre a necessidade de restituição. E o texto que nós vamos embasar este tema é Isaías capítulo 42, começando no versículo 18, onde diz: Surdos ouvi e vós cegos olhai para que possais ver. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como o meu amigo, cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa e ninguém há que os livra. Por despojo e ninguém diz restitui. Agora, esse trecho da profecia de Isaías é um trecho bastante chocante, porque ele está falando com o seu povo. Profeticamente falando, podemos dizer que ele está falando não só com Israel, mas com a igreja. Porque ele chama de meu servo, meu mensageiro, meu amigo. E daí ele diz que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não estão ouvindo, que estão sendo roubados, que estão sendo enlaçados, que estão escondidos, que estão em cárcere e que não há ninguém para os livrar, que não há ninguém que diga restitui. Parece uma situação bastante desagradável. Agora, isso se torna ainda mais sério e ainda mais grave quando nós vamos para o início do capítulo 42 de Isaías. E lemos o seguinte: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará outro ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha em terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nele está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Aqui é uma profecia a respeito de Jesus, uma profecia a respeito do Messias. E aqui Isaías diz claramente que ele virá para abrir os olhos aos cegos e para libertar os cativos da prisão. No entanto, avançando na profecia, nós encontramos um povo que está preso, que está cego e que não está sendo liberto. O que está acontecendo aqui? Eu acredito que o profeta aqui, ele está relatando uma realidade que a igreja está vivendo hoje. Jesus na cruz, ele disse claramente: está consumado. Ou seja, tudo está concluído. Tudo que tinha que ser feito para que o homem fosse salvo e para que o homem alcançasse a plenitude de vida aqui na terra e na eternidade, ele realizou na cruz. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, nós lemos o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aqui nós temos então uma promessa nas Escrituras que todas as bênçãos possíveis já são nossas em Cristo. No entanto, na prática, nós nem sempre vemos isso. Nós estamos vendo uma igreja que está ferida, irmãos que estão em dificuldades, passando por lutas e provações, pessoas que não estão entendendo, que estão espiritualmente cegas, apesar de serem convertidas, que estão em cárcere, apesar de conhecerem Jesus.
Então está havendo uma discrepância aqui. Está havendo realmente um paradoxo, onde Jesus conquistou tudo para nós, mas esta realidade posicional em Cristo, nem todos nós estamos vivendo. É o que Isaías estava explicando lá. Jesus veio para salvar e libertar. No entanto, o povo estava cativo, cego, e não havia quem dissesse restitui. Não havia quem os libertasse. Então, como fazer com que esta realidade espiritual, que é nossa em Cristo Jesus, se torne uma realidade experimental? Existe um princípio muito importante nas Escrituras, que é o princípio de se apossar, de se reivindicar algo no Senhor. Eu vou explicar. A salvação foi conquistada para todos. Jesus morreu para que todos fossem salvos. Mas sabemos que todos não são salvos. Ela precisa dar um passo, ela precisa reivindicar, ela precisa se apossar dessa realidade espiritual. É o que nós lemos em Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, se a pessoa não invocar o nome do Senhor, ela pode crer em Jesus, ela pode ir à igreja, ela pode cantar no coral, mas se não há um momento em que a pessoa se apossa da salvação, que ela reivindica esta realidade espiritual para a sua vida, tornando algo pessoal e experimental, ela nunca será salva. Bem, se isso é verdade a respeito da salvação, isto é verdade a respeito de outras questões também. Por exemplo, vamos falar da cura divina. Nós sabemos que Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Está em Isaías 53, 4, que ele levou todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, em princípio, o crente não deveria ficar doente, mas ele fica, porque o nosso corpo é carnal. Então, onde entra a cura divina? Exatamente aqui. Quando alguém adoece, ela pode reivindicar aquilo que Jesus conquistou na cruz. Ela deve se apossar da cura divina que Jesus trouxe para ela por meio do seu sacrifício na cruz. Enquanto a pessoa não se apossar dessa realidade espiritual, ela vai continuar enferma. E eu lamento muito que na nossa geração a igreja meio perdeu esta realidade. Nós confiamos muito nos médicos, eu louvo a Deus pelos médicos, confiamos muito nos remédios, os remédios também, Deus deu ao homem sabedoria para criar esses remédios. Mas eu digo uma coisa, a igreja deveria estar experimentando muito mais cura do que ela está experimentando hoje. E eu acredito que nós não estamos vendo mais milagres porque nós não estamos reivindicando. Não há ninguém dizendo restitui. Outra realidade espiritual que nós precisamos experimentar mais é a questão da libertação. Muitos crentes, eles vêm muitas vezes de uma vida devassa ou de um envolvimento muito profundo com as trevas e eles entram na vida cristã com uma bagagem e esta bagagem muitas vezes inclui demônios. E eu já ouvi alguns crentes dizerem, não, mas o crente não pode ter demônio porque ele tem o Espírito de Deus, só um pouquinho. Mas o Espírito de Deus habita no nosso espírito, os demônios eles habitam no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente. Porque se o Espírito não pode estar no mesmo corpo que demônios estão, ele não podia estar no nosso corpo, porque nós somos pessoas que têm caráter falho, porque nós temos pecados em nossa vida. O Espírito habita em nós apesar das nossas falhas e apesar dos nossos pecados. Então, não é bem isso que alguns dizem, que o Espírito não pode. Ele pode, e isso muitas vezes acontece. A pessoa é convertida, mas por causa do envolvimento dela com o pecado e com as trevas no passado, ela entra na vida cristã com demônios, precisa ser liberta. Diz em Colossenses 2,15 que Jesus venceu os principados e potestades na cruz do Calvário. Diz aqui, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Logo, todo crente deve ser livre,
deve ser tirado do cárcere. Mas se a pessoa se converte, teve problemas com demônios, ou tem problemas de depressão, problemas na mente, ela é cativa em alguma área da sua personalidade. Se existe uma área da tua personalidade que tu não tem controle, é porque outro está no controle. Se existe algum pecado, algum vício que tu não consegue vencer, é porque outro está no controle. Se tu reivindicares, se tu te apossares da vitória que Jesus te deu na cruz, tu podes ser livre. Tu não precisa ser escravo de nenhum vício, tu não precisa ser escravo de nenhum pecado, tu não precisa ser escravo de nenhum demônio. Tu podes ser livre, tu podes sair do teu cárcere, porque Jesus venceu para ti esta liberdade, ele conquistou para ti esta liberdade. Mas tu precisas reivindicar, tu precisas te apossar. Um outro, a questão de maldições. A Bíblia diz que todo aquele que for idólatra, que há uma maldição que vai até a 4ª geração. Agora, é interessante, aqui no Brasil nós somos um país católico, então a maioria de nós vem de famílias católicas. Nós sabemos que dentro do catolicismo existe a prática da idolatria, onde se reza para santos, para Maria e até para imagens de Jesus. Isso é considerado idolatria. Então pode ser que tu nunca tenha praticado idolatria, tu nunca rezou para nenhum santo, nem para Maria, mas se teus pais ou teus avós ou os teus antepassados até a 4ª geração teve algum envolvimento com idolatria, isso significa que pode haver uma maldição na tua vida. Há certas doenças que são genéticas, são transmitidas de geração em geração. Isso é maldição. Então pode haver sim na vida de um cristão, por seu envolvimento no passado com idolatria, com feitiçaria, ou então porque herdou dos seus pais algum mal que é hereditário. Bem, a Bíblia diz em Gálatas 3,13 que Jesus se fez maldito por nós. Que ele foi colocado na cruz e tomou as nossas maldições para que nós pudéssemos herdar as bênçãos de Abraão. Logo, se há na tua vida algo que tu tenhas como uma maldição, uma enfermidade que passa de geração em geração, um vício que passa de geração em geração, bem, tu podes, em Cristo Jesus, reivindicar a quebra dessa maldição. Tu podes te apossar das bênçãos de Abraão, porque Jesus conquistou isso para ti na cruz. Ninguém precisa permanecer amaldiçoado. A frustração é um dos principais sintomas de maldição. Tu não precisa ser uma pessoa frustrada, tu pode ser livre por causa da cruz. Uma última coisa que eu vou mencionar para encerrar, a questão da prosperidade bíblica. Nós sabemos que tem pessoas que lutam muito na área financeira, tem muitas dificuldades em progredir na vida, em avançar profissionalmente. Bem, isso não precisa ser assim. Às vezes há um devorador, pode ser uma maldição, ou pode ser simplesmente a família de onde tu vem, uma família que nunca conseguiu vencer. Pois eu te digo, tu não precisa viver na pobreza, tu não precisa viver na escassez. Eu não estou falando da teologia da prosperidade aqui, estou falando de uma prosperidade bíblica, onde nossas necessidades são supridas. Diz lá em 2 Coríntios 8:9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasses ricos. Está aí. Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si os nossos cativeiros. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele tomou sobre si a nossa pobreza, para que nós, em Cristo Jesus, pudéssemos ter vidas vitoriosas, para que pudéssemos ter vidas plenas. Uma vida plena em Cristo. Basta entendermos que precisamos reivindicar, precisamos nos apossar dessas verdades e crer nesta obra tremenda da cruz. Não precisamos viver cativos, nem cegos, nem surdos. Podemos ser livres e felizes em Cristo Jesus, ainda nesta vida. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Se tu tens perguntas ou sugestões de novos temas, deixe aqui nos comentários.